Nesse vídeo eu vou falar a respeito das 3 perguntas que os discípulos fizeram a Jesus no Monte das Oliveiras. E eu quero que você acompanhe comigo. Hoje eu vou responder a primeira das 3 perguntas. Quando essas coisas aconteceriam? Jesus estava falando da destruição do templo em Jerusalém. Não perca, vai esclarecer a sua vida. E quando ver esse vídeo, não deixe de compartilhar, deixe o seu like e encaminhe, para outras pessoas fazendo também o seu comentário. Eu te agradeço. Deus te abençoe. Olá, vamos dar início a mais uma aula, mais um encontro aqui a respeito do fim dos tempos. Recapitulando rapidamente, nas últimas lições eu falei a respeito das semanas de Daniel, falei a respeito do período entre semanas, o período da igreja, o período da graça, falei também da estátua, da visão da estátua de Nabucodonosor. E agora eu quero entrar numa outra profecia. E lembre-se que algumas aulas atrás eu falei a diferença entre profecias e teorias. Existem muitas teorias, mas nós precisamos nos basear de fato na profecia bíblica. No final de todo esse período você vai ver que aquilo que aparentemente era muito difícil, muito complicado, agora está se transformando em algo que se encaixa perfeitamente como um grande quebra-cabeças, e no final você vai ver a imagem completa de tudo aquilo que Deus projetou, planejou e sonhou para cada um de nós, como indivíduos, como a igreja de Jesus e também como o povo de Israel. Vamos juntos então? Hoje eu queria avançar para a profecia de Mateus capítulo 24, de Lucas capítulo 21 e de Marcos capítulo 13. São 3 perguntas que os discípulos fazem a Jesus. Marcos 13, inclusive, ali aponta quem fez as perguntas, Tiago, Pedro, João e André. E elas são respondidas. Cada evangelho ele tem uma filosofia, ele é escrito a partir de um princípio, de um ponto de vista e também destinado a um público-alvo. Então, por isso existem as respostas, elas se completam, mas não são completamente iguais. Então, quando você for ler o texto, e você deve fazer isso, Marcos 13, Lucas 21 e Mateus capítulo 24, você vai perceber que Jesus responde a mesma coisa, mas os autores, os evangelistas, eles explicam ali, eles retrataram aquele fato de uma forma um pouco diferente. Mas eu queria ler com você então o texto para a gente poder ter um entendimento melhor disso tudo. Eu vou começar com o texto de Mateus 24, 1 a 3, e diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximavam para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava assentado, então, no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? Primeira pergunta. Quando essas coisas vão acontecer? E aí continuam os discípulos: que sinal haverá da sua vinda? Segunda pergunta. E qual o sinal do fim dos tempos? Terceira pergunta. Hoje eu quero me ater à primeira pergunta e nas aulas subsequentes eu vou falar um pouquinho a respeito da segunda e da terceira pergunta, porque eu acho que fica a compreensão mais fácil. E entre as teorias que tem por aí e a profecia bíblica, você vai ser completamente esclarecido. Antes de nós entrarmos necessariamente nesse padrão bíblico, eu queria contextualizá-lo. Quando você vai ler os capítulos anteriores de Mateus, ou também de Lucas, ou de Marcos, você vai perceber que existe uma direção da parte de Jesus falando para judeus. Jesus está ali ensinando os judeus, os seus conterrâneos, os seus patrícios, enfim, as pessoas da sua terra a respeito dessas coisas. E essas perguntas, quando Jesus acaba respondendo no Monte da Oliveira, o texto diz que ele estava no templo. Quando você for a Israel comigo, e logo nós vamos fazer isso quando passar essa pandemia, enfim, Jesus sai do monte do templo, sai do templo pelo seu portão principal, os discípulos olham para aquela construção, diz que maravilha, que coisa fantástica, e aí Jesus diz para eles: olha, vou lhe dizer uma coisa, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, não seja derrubada, não vai ter uma construção mais, essas pedras vão ser todas separadas, e isso aqui vai ser uma grande demolição. E aí eles continuam andando, descem o monte do templo, atravessam ali o riacho de Cedron e sobe o Monte das Oliveiras, que é uma montanha que dá de frente para Jerusalém. E ali, então, os discípulos em particular fazem essas perguntas. Pedro, Tiago, André e João, eles se dirigem a Jesus e perguntam a respeito dessas coisas. Então, a primeira pergunta, e a pergunta que eu gostaria de responder, é exatamente essa, como diz aqui em Mateus capítulo 21. Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? Que coisas? Ora, é só você observar o contexto do texto
e perceber que Jesus está falando da destruição do templo em Jerusalém. Essa resposta ela é dada em parte no próprio capítulo 24 de Mateus, mas de uma forma muito mais explicada, muito mais detalhada. Lucas, ele reflete essa resposta de Jesus a respeito dessa primeira pergunta. O texto de Lucas é Lucas 21, versículos de 20 a 24. Então observe. Vamos lembrar qual é a pergunta, né? Quando vão acontecer essas coisas? Que coisas? A destruição do templo em Jerusalém. Lucas responde assim: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada, cercada de exércitos, 70.000 homens do general Tito cercaram Jerusalém em anos 70 depois de Cristo. Então, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação, ou seja, a cidade seria destruída. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, não voltem para casa, porque esses dias são dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que estiverem amamentando, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Olha só que coisa interessante. Jesus fala sobre a destruição do templo. Ele diz para os seus discípulos e para aqueles crentes que estavam ali, judeus, que quando eles vissem Jerusalém sitiada, eles não deveriam ficar na cidade, deveriam fugir para o deserto. Quem estivesse fora da cidade não devia voltar, porque seriam tempos de muita devastação, de muita destruição, de muito pânico, de muito terror. E assim, Joséfo, um grande historiador judeu, que viveu no tempo do Império Romano, ele retrata detalhes a respeito do cumprimento dessa profecia. Ele diz que nenhum judeu crente morreu no cerco a Jerusalém, mas todos eles se lembraram dessa palavra, dessa profecia e fugiram para o deserto, fugiram de Jerusalém. O próprio exército do general Tito, quando cercou Jerusalém, ele permitiu a princípio que algumas pessoas saíssem da cidade, para que a resistência fosse menor. E aí firmaram um cerco, e a partir de um determinado momento não entrava, não saía, não entrava mantimentos, não entrava suprimentos para a cidade, as pessoas foram definhando de fome e assim no momento certo ele invade a cidade para a sua destruição. E ai das grávidas, ai das que estiverem amamentando, né? Ore para que a sua fuga não aconteça num sábado, que não seja no inverno. Tudo isso Jesus disse, né? Não é mesmo? Está lá no texto também de Mateus 24. Sabe, todas as coisas se cumpriram. Foi um sábado, foi no inverno, e a destruição foi de fato muito grande, muito terrível. E existe uma peculiaridade que é narrada pelo historiador, é que o general Tito, filho do imperador Vespasiano, ele viria, inclusive, Tito viria a ser o novo imperador romano, ele deu uma ordem para os seus soldados, ele disse para os soldados que não deveriam destruir o templo, destruam a cidade, mas mantenham o templo, porque o templo era muito bonito. Então os soldados, quando invadem, fazem aquela carnificina normal, contra um povo que se rebelava contra o Império Romano. Então, naquele momento, eles botam fogo na cidade, colocam fogo na cidade, incendeiam a cidade completamente. E a história diz que toda a cidade queimou, inclusive o templo. E no templo havia muito ouro. E o ouro começou a se derreter em função da temperatura que as chamas atingiram. E esse ouro começou a vazar por entre os tijolos, as pedras que compunham ali as paredes externas e internas do templo de Jerusalém. Quando os soldados viram aquilo, eles pensaram, obviamente, no despojo de guerra e começaram a destruir completamente o templo, de maneira que não ficou pedra sobre pedra. Já estive lá algumas vezes, você vai lá comigo ainda, né, depois dessa pandemia, e eu creio que você vai ver também como as pedras estão jogadas e revolvidas até lá. Hoje, aquilo que eles chamam de Muro das Lamentações, na verdade, é a parte do muro externo onde ficava o alicerce do templo. Não existe pedra sobre pedra no templo em Jerusalém. O que isso significa? Significa que contra uma ordem do filho do imperador, contra a ordem do general que avançava, existia uma profecia. Jesus havia dito, lembra do argumento? Jesus sai do templo e diz: construção maravilhosa. E ele dizia, não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos perguntam, quando isso vai acontecer? E ele está dizendo, quando a cidade for cercada e vocês virem os soldados romanos em volta da cidade. Não voltem para cá, fujam da cidade, vão para o deserto. Essa destruição ela aconteceu no ano 70
Você pode pesquisar isso facilmente nos livros de história. Quando Jesus profetizou isso, foi no ano 33 aproximadamente. 40 anos depois, essa profecia, ela já se cumpriu. Ela dizia respeito aos judeus, a destruição do templo, e dizia respeito àqueles que criam na palavra de Jesus, nenhum deles morreu. Jesus é assim, ele veio de fato buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E aqueles que creem nunca serão envergonhados, nunca serão confundidos, mas sempre terão a direção correta da parte de Deus. Ali em 70, houve o que eles chamam, os historiadores chamam de segunda diáspora, quando o povo de Israel foi completamente espalhado e disperso. Muitos, a grande maioria morreu ali nas mãos de Tito, e os demais foram espalhados por todas as nações da terra. E assim, eles começaram pelo sul da Europa, ali pela parte da Ásia, da África, e depois foram se espalhando, chegaram às Américas, e existem judeus ao longo desses 2000 anos por todos os lugares. Durante esse período da diáspora, Jerusalém, ela foi pisada, isso você também pode conferir aí nos livros de histórias, aquela cidade, aquela terra, ela é chamada de Palestina, como parte dela ainda e até hoje. E a Palestina era um lugar de malária, infestada de malária e habitada por beduínos. Também existem beduínos naquela terra até hoje. E durante esse período do ano 70 até 1948, a Palestina ela foi controlada, ela foi dominada por povos, primeiro pelos romanos, depois por árabes, mamelucos, turcos, otomanos, ingleses, entre outros. Aquela terra foi pisada e controlada pelos gentios. Mas eu queria voltar ao final, para encerrar essa aula, do capítulo 21 de Lucas, no versículo 24. Lucas 21, 24, Jesus diz assim: cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Em 33, Jesus já havia profetizado que o povo seria disperso, que ficaria preso, vivendo debaixo de outras regras e de outras leis durante um período muito grande de tempo. Seriam cativos em outras nações, não seriam reconhecidos. E a gente sabe que o antissemitismo ele se proliferou de uma maneira extraordinária, culminando com a perseguição de Hitler na Segunda Grande Guerra Mundial. E Jesus completa a profecia dizendo assim: até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. O tempo dos gentios. Esse tempo dos gentios é exatamente o lapso do período entre semanas. É o tempo em que Israel perdeu o direito ao reino, ficou colocado de lado, o seu povo foi espalhado entre as nações, e então o tempo dos gentios. É o tempo dos gentios dominarem sobre Jerusalém, e é o tempo de Deus tratar com os gentios através do evangelho, da pregação do evangelho da graça, porque Jesus havia profetizado que um outro povo viria e tomaria o lugar dos judeus durante esse período. Então é o período dos gentios. Em parte, esse período dos gentios, ele se completou em 1948. Nossos avós viram Israel voltar a ser nação. Isso aconteceu em 1948. Era algo que parecia impossível. Era uma porta que parecia impossível de ser aberta. Mas num único dia, Israel voltou a ser nação. Através de Oswaldo Aranha, um brasileiro, que tramitou ali nas Nações Unidas. Mexidos e movidos pelo resultado do Holocausto, Israel voltou a ser nação. Mas ainda parte de Israel era pisada por gentios. Então os anos se passaram. Em 1967, há 53 anos atrás. Em 67, houve a chamada Guerra dos 6 Dias, quando Israel venceu todas as nações que lhes são fronteiriças e reconquistou Jerusalém. Mas ainda hoje, Jerusalém não é completamente dominada por Israel, porque existe no Monte do Templo uma mesquita, e ali ainda é dominada pelos muçulmanos. Então, o tempo dos gentios vai se completando, ou seja, o tempo da volta de Jesus, que eu vou responder nas outras perguntas, nas próximas aulas, ele está se completando. Nós vivemos ainda o tempo dos gentios, e esse tempo dos gentios vai acabar. Quando? Quando o templo de Israel for reconstruído. E isso vai acontecer quando? Quando o anticristo estiver reinando. Ali no último período, nos últimos 7 anos da visão de Daniel e da estátua que nós já declaramos na profecia anterior. Curtiu essa palavra? Que ela possa abençoar o seu coração e lhe trazer paz. Não ficará pedra sobre pedra, não diz respeito à sua vida, não diz respeito à igreja, diz respeito a uma profecia já cumprida lá em Israel, lá em Jerusalém. Jesus ele faz uma diferença aí entre Israel e igreja, e você precisa compreender que nós somos a igreja do Senhor Jesus. A ira de Deus não virá contra nós.
Parte dessa ira já veio lá no ano 70. O restante dela virá no dia da ira, quando o anticristo quiser destruir Israel, e ali depois desse período Jesus vai voltar. Que essa palavra te abençoe e te encoraje a não ter medo do fim dos tempos, porque nós somos a geração privilegiada. Nós estamos no tempo do fim e nós vamos ver Jesus voltar para nos buscar. Deus te abençoe.